Não é a primeira reunião da terceira idade que sou convidado para falar, mas parece que já está sendo mais recorrente, eu não sei por quê. Outro dia eu estava num acampamento da Mocidade para Cristo, lá na região de Belo Horizonte, e fizeram uma homenagem para mim. Eu estou fazendo esse ano 40 anos de ministério pastoral, e 51 anos de ministério itinerante. Grande parte da minha vida, do meu ministério, trabalhando com a juventude. Vencedores por Cristo, Aliança Bíblica Universitária, a própria Mocidade para Cristo. Aí, eles fizeram uma homenagem para mim, por toda essa trajetória. Eu fiquei muito envaidecido, pelo reconhecimento, o pastor Marcelo Galberto. Depois não fui convidado mais para uma reunião da Mocidade para Cristo, também não sei porquê. Talvez porque eu já seja 6.8 flex, a caminho dos 70, e já esteja vivendo a luta interna geracional. Falar de saudade é também falar um pouco desse contexto. E nós vamos meditar nessa noite um salmo escrito por uma pessoa idosa, que nos convida e nos ajuda com os seus salmos, e muitos desses salmos de lamento, a reconectar o nosso coração com Deus, a nos aproximarmos de Deus. Eu estou falando de Davi, que escreve o Salmo 145, que nós vamos meditar hoje rapidamente, e que nos remete a esse momento extremamente difícil, de quando olhamos a nossa história, e no caso de Davi, olhando a história que Deus escreveu desde Abraão, de Isaac, de Jacó, passando pela experiência de Moisés, ele naquele momento também histórico sendo protagonista de preservar aquilo que recebeu de Deus, a revelação de Deus, a lei do Senhor, uma contribuição que é fundamental para todas as gerações. Ele escreve este salmo, que nos ajuda a entender um pouquinho mais de como devemos encarar não só o sentimento forte que brota da saudade, aliás, uma palavra que existe somente na língua portuguesa, apesar de termos aí uma raiz do latim, e entender de como brota a saudade, o que ela nos remete, e os nossos desafios geracionais. Avós, pais, filhos, jovens, adolescentes. Salmo 145, um salmo de louvor escrito por Davi, já numa idade avançada. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei. Eu estou lendo na nova versão transformadora. Louvarei o teu nome para todo sempre. Todos os dias eu te louvarei. Sim, louvarei o teu nome para sempre. Grande é o Senhor. Ele é digno de muito louvor. É impossível medir a sua grandeza. Que cada geração conte aos seus filhos sobre as tuas obras e proclame o teu poder. Vou repetir. Que cada geração conte aos seus filhos sobre as tuas obras e proclame o teu poder. Meditarei em teu majestoso e glorioso esplendor e em tuas maravilhas. Todos falarão dos teus feitos e eu anunciarei a tua grandeza. Todos contarão a história de tua imensa bondade e cantarão de alegria sobre tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, lento para se irar, cheio de amor. O Senhor é bom para todos, Ele derrama a sua misericórdia sobre toda a sua criação. Todas as tuas obras te darão graças, ó Senhor, e os teus fiéis te louvarão, falarão da glória do teu reino e proclamarão o teu poder, anunciarão os teus feitos poderosos e a majestade e glória do teu reino, pois o teu reino é reino para sempre, e tu governas por todas as gerações. Tu governas
por todas as gerações. O Senhor cumpre as suas promessas. Ele é bondoso em tudo que faz. O Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados sobre o peso das suas cargas. Falando naquele momento daquilo que vivia já na sua velhice. Os olhos de todos estão voltados para ti com esperança, porque tu lhes provês o alimento conforme necessita. Quando abres tua mão, satisfazes o anseio de todos os seres vivos. O Senhor é justo, o Senhor está perto de todos também que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Ele concede os desejos dos que o temem, ouve os seus clamores e os livra. O Senhor protege todos os que amam, mas destrói os perversos. Eu louvarei o Senhor, que todos na terra louvem o seu santo nome para todo o sempre. Queridos irmãos, nós temos um desafio grande, um desafio enorme, e que passa por nós nesse momento geracional. Como pessoas, como seres humanos, como família e como povo de Deus. Tudo isso está ligado à nossa razão existencial de viver para Deus que nos criou, como seres humanos que somos criados à sua imagem e semelhança. Dostoiévski, ensaísta, filósofo existencialista, um cristão ortodoxo russo, que escreveu diversos livros, 3 deles pelo menos, de grande significado, de importância na literatura. O Idiota, que foi um livro que tive que ler, o primeiro livro que tive que ler e escrever uma síntese e com as observações desse livro, quando eu estava lá no Regent College, em Vancouver, e quando estávamos durante 4 meses respondendo a uma pergunta e aquilo que era ministrado em todos os cursos para as pessoas mais idosas até aqueles que foram recentes estudar nessa escola. E a pergunta era: quem eu sou? A segunda pergunta que vinha é: para que existo e o que tenho para deixar de legado para a minha geração? Dostoiévski escreveu essa frase: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Ele também escreveu: à medida que o amor é vivenciado pelos seres humanos, mais nós nos convencemos de que Deus existe, e que esse Deus é eterno, e que a nossa alma é imortal. Ele escreveu também: se Deus não existisse, tudo seria permitido em todas as gerações. Dostoiévski diz que esse sentimento da nossa alma e o clamor da nossa alma e a sede da nossa alma é o desejo de um encontro constante com o Criador. Pastor Almir citou isso agora há pouco, essa saudade que já existe de algo que nós ainda nem vivenciamos. Isso foi colocado numa das músicas de Lenine, um dos grandes músicos e compositores. Nós sentimos saudades de coisas que ainda não vivenciamos, daquilo que não foi, daquilo que nós ainda na experiência pessoal e terrena só conseguimos imaginar mesmo à distância. A saudade, ela brota desse anseio de complementaridade da alma com o seu Criador. Depois de uma complementaridade com a criação, porque fazemos parte da criação, e depois dos relacionamentos que precisamos construir e vivenciar durante toda a nossa existência. A saudade, ela nos remete às nossas emoções, aos nossos afetos, às nossas lembranças. A palavra saudade vem do latim solidão, solitas, ou de solos, a pessoa que é solitária, mas que nos convida não somente a essa experiência de vazio, de distância, mas a solitude
onde nós encontramos com o nosso Deus. Aquilo que Jesus recomendou que nós fizéssemos no secreto do quarto, quando ninguém está vendo, quando ninguém está presente, que não há um exercício apenas religioso de rituais, não, mas há uma busca no secreto do quarto, onde ficamos em solitude para encontrarmos com o Criador e nos relacionarmos com o Criador. A saudade nos leva a situações, a memórias de privação ou da presença de alguém ou de algo. A saudade também fala do afastamento de uma pessoa ou de um lugar que nos traz também uma ligação afetiva. Eu tenho meu filho morando em Portugal. Eu estava lá no aeroporto de Congonhas, liguei para ele e falei: hoje é dia que bateu aquela saudade de estar com você e com a minha nora. Lembrando da nossa história, lembrando da consagração que fizemos antes mesmo dele nascer. E esse sentimento que invadiu o meu coração está ligado também à saudade. A saudade nos remete à ausência de certas experiências e legados recebidos, alegrias que vivemos e também influência que nós recebemos. De qualquer forma, isto é um convite para relacionamentos. Quando pensamos na realidade da terceira idade, e olhando esse salmo que mostra esse Deus que está presente em todas as gerações, se revelando, interagindo, escrevendo a sua história, nos ajudando a preservarmos esse legado que recebemos dos nossos pais, que recebemos dos profetas, que é a própria palavra de Deus. Nós precisamos entender um pouco dessa realidade geracional. Segundo a ONU, até 2050, nós dobraremos o número de idosos. Até 2050, o percentual de idosos no Brasil também dobrará. O Brasil não será mais um país jovem, uma geração onde muitos não querem mais filhos, não querem descendência. E como deixarmos legados e como passarmos para futuras gerações, quando vamos percebendo que não só as famílias envelhecendo, mas as pessoas que estão nas comunidades da fé, muitos jovens, muitas crianças que não estão mais. Hoje, como eu viajo e estou interagindo com diversas denominações protestantes históricas, cada vez mais o número de jovens não estão presentes nas comunidades. Há conflitos não resolvidos. Há experiências que nos remetem à saudade que nós queremos ter, mas há outras coisas que nós não queremos ter e vivenciamos. Eu tenho agora meu sogro com 93 anos, tenho um trabalho de capelania, visito constantemente pessoas que têm um pouco mais de idade do que eu tenho, que vivem os seus dramas de solidão. As conversas com as pessoas idosas que nós conversamos onde estão meus amigos? A maioria já partiu, não conseguem interagir, não recebem, não são acolhidos mais nas suas necessidades. Muitos que são omissos até em cuidar das pessoas mais idosas na sua realidade. É uma realidade árdua, e Davi viveu essas mesmas coisas. Davi reconhecia que nos seus cabelinhos brancos estavam ali também muito do que Deus escreveu na sua vida, no seu coração, ajudando ele a permanecer na fé e se manter fiel e deixar um legado para uma próxima geração. Mas esse mesmo Deus que prometeu, Salmo 73, Salmo 71, que ele frutificaria, que ele atingiria um momento de maturidade, e onde muito do que ele plantou iria frutificar. É também um sentimento de muitos que não conheceram o Senhor, que não cresceram nos preceitos do Senhor, que não receberam o legado, que até hoje não acolheram Jesus nas suas vidas. E esse é um tempo também de muito arrependimento, momento de muita culpa. E o salmista no Salmo 45 diz que a bondade do Senhor, a compaixão do Senhor, o amor do Senhor está sobre todos nós. Esse Deus que nos abraça com o seu perdão. E nesse momento em que já vivemos tantas dificuldades e tantos desafios,
Não precisamos carregar mais culpa e arrependimento do nosso passado e nos lançarmos nas mãos do nosso Deus. Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abrão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e este meu nome eternamente será feito por isso um memorial de geração a geração. Êxodo capítulo 3, versículo 15. Tu, Senhor, permaneces eternamente, o teu trono de geração a geração. Lamentações 5:19. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio estende-se a todas as gerações, como nós lemos no Salmo 145, versículo 13. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio de geração a geração. Diz o salmista no Salmo 71, agora também, quando estou velho, de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos vindouros. Desafio do salmista para cada um de nós. Temos um legado a deixar, temos a palavra de Deus para comunicar. Esse tempo de maturidade é um tempo também de herança, de deixarmos que os nossos filhos conheçam a fé. Estava compartilhando hoje na hora do almoço com o pastor Marcelo um pouco sobre isso. A primeira Bíblia que nós lemos é a que está escrita na vida dos nossos pais. Eu não conhecia o Evangelho, minha mãe, cantora profissional, cantora do rádio, converteu-se a Jesus em 1965, pequenos ainda éramos, mas na vida da minha mãe eu tive um contato antes mesmo de conhecer a Bíblia e a Palavra de Deus. Porque o testemunho da minha mãe era um testemunho de fidelidade, de compromisso com Deus, uma mulher com dom de misericórdia, trabalhando com detentos, na casa de detenção penitenciária do Estado, com detentas, procurando ajudar, procurando cuidar dos filhos, assessoria jurídica. Era uma crente cristã, piedosa, dentro de uma igreja batista bastante tradicional, mas eu tive contato com o testemunho dela. E o que nós podemos passar em primeiro lugar para a geração onde nós estamos, é um testemunho de um compromisso com Deus, de quem acolheu a Deus, de quem experimentou dessa salvação, de quem se dispôs a confiar em Deus, para que pudéssemos construir junto com Deus aquilo que Ele preparou desde a eternidade, para que nós pudéssemos viver. Davi, no Salmo 145, ele mostra claramente que precisamos exaltar a Deus e vivenciar a palavra de Deus de uma maneira concreta, constante, entendendo as maravilhas que Deus criou, as obras das suas mãos, e que nós também somos obras da mão de Deus, para de alguma forma estarmos manifestando a sua glória em tudo que somos. Versículo 14 do Salmo 145, o Senhor ajuda os que caíram, levanta os que estão curvados, sobre o peso das suas cargas. Os olhos de todos estão voltados para ti com esperança. Se há uma palavra que precisa brotar e ser vivenciada no nosso coração, nos nossos relacionamentos com Deus, com os nossos irmãos, com a família da fé e com nossas famílias, Deus é o Deus de esperança. Vamos falar juntos? Deus é o Deus de esperança, que pode restaurar relacionamentos, que pode converter o coração dos pais aos seus filhos, e dos filhos aos seus pais, como nós vemos lá no livro de Malaquias. Volve o coração dos filhos aos seus pais, e dos pais coração aos filhos seus.
Sim, de cada qual o coração ao outro. Vem, converte os nossos corações a Deus. Volve o coração dos filhos aos seus pais, e os pais o coração aos filhos seus. Sim, de cada qual o coração ao outro. Vem, converte os nossos corações a Deus. De geração em geração, nós podemos comunicar isso aos nossos filhos se tivermos relacionamentos construídos na luz, na verdade, na transparência, na sinceridade, na capacidade de pedirmos perdão uns aos outros, de nos reconciliarmos com os nossos pais, nossos avós, nossos filhos, alguns que estão afastados do Evangelho, porque nós erramos, e Deus, na sua bondade e na sua compaixão, nos envolve também aqui essa noite, dizendo, é sempre tempo de esperança, de reconciliarmos e vermos nossa família também perseverando neste Evangelho, nessa fé que vai passar de geração a geração, porque Deus cumpre as suas promessas, e Ele está fazendo isso, e nós fazemos parte deste movimento do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tive chance de pedir perdão ao meu pai. Meu pai é um homem muito simples, nasceu lá no Acre, família de 15 irmãos. A pessoa que mais não entendeu a minha conversão, não desejava que um filho se tornasse cristão. Depois da minha conversão, perseguiu muito mais a minha mãe, porque achava que eu tinha perdido a minha vida quando decidi abraçar o ministério, fazer a vontade de Deus, servir a Deus com os dons e talentos, já jovem. Guardei muita amargura do meu pai. E algumas coisas eu não tive oportunidade de me reconciliar com ele. Ele converteu-se a Cristo já no final de vida, já com Alzheimer. Minha mãe disse que ele se entregou a Jesus 19 vezes. Ele tinha Alzheimer, então ele falava assim, Laura, eu me entreguei a Jesus já, vai se entregando quantas vezes você quiser. Depois da 19ª entrega, ela não contou mais. Mas eu não tive chance de pedir perdão ao meu pai por muitas coisas. Mas Deus deu a oportunidade dele conhecer o Evangelho. E toda a nossa casa converteu-se a Jesus e ao seu Evangelho. Inclusive o meu irmão, músico, que seguiu uma seita satânica durante 30 anos. E que teve a oportunidade de dizer para mim, antes de falecer, há 1 ano e pouco atrás, somos irmãos em Cristo, temos a mesma esperança. Encontrei em Deus o que minha alma buscava. Em dezembro de 2022, ele partiu para estar com esse Senhor. E se Deus promete que vai preservar de geração a geração aquilo que Ele legou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E Ele está presente na sua igreja para completar isso. Você que vivencia a terceira idade, é um tempo de frutificação. O salmista diz que agora é hora de colher os frutos que foram plantados na casa do Senhor, onde você lançou os seus alicerces. Você pertence ao Deus, ao povo escolhido, a uma geração eleita. Você pertence à família de Deus. É um tempo então agora de colheita. É um tempo onde você reflete a perenidade, a firmeza, a robustez da palmeira e do cedro do Líbano. É um tempo em que você percebe
que Deus colocou no seu coração a eternidade. E nós vamos almejando cada vez mais andar com o Deus eterno. Ao mesmo tempo, há uma advertência para nós jovens que estamos aqui, e eu vou me permitir dizer os jovens menos de 60 anos, porque foi isso que foi assim levantado aqui. Vocês perceberam que eu fiquei sentado ali, né? Já estou mais perto dos 70. Advertência para os jovens. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Eclesiastes 12, de 1 a 5. Antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que dirá, eu não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, e quando os guardas da tua casa tremerem, isso é, os seus braços, e os homens fortes, isso é, suas pernas, caminharem encurvados, e pararem os moedores, os dentes, por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, e quando as portas da rua, os lábios, forem fechados e diminuir o som da moagem, a voz, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco nos ouvidos, quando você tiver medo de altura e dos perigos das mãos, e quando florir a amendoeira e embranquecerem os seus cabelos, o gafanhoto for um peso e o desejo de já não se despertar, de alimentar-se, ou de não abrir mais o apetite, então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas das praças. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Agora é um tempo de compartilhar, é um tempo de comunhão, é um tempo de nos unirmos como família, é tempo de nos apoiarmos, é tempo de reconhecer as características de cada geração e perceber que podemos compartilhar ensino, a nossa vida, princípios para que os nossos filhos também possam conhecer o Evangelho. Dr. James Houston, que está hoje com 101 anos, numa casa de repouso, fundador do Regent College em Vancouver, 101 anos ainda escrevendo as suas reflexões bíblicas, ele diz que a glória de Deus é compartilhar. E ele nos dá essa oportunidade de compartilharmos aquilo que recebemos para as gerações vindouras. Estamos aqui nessa noite para compartilhar a nossa fé uns com os outros. Estamos aqui essa noite para viver aquilo que o salmista diz e aquilo que Isaías nos lembra. Um Deus que tem responsabilidade com a sua geração e que responde a todos aqueles que o buscam e que o invocam. Deus é o Deus que responde àqueles que o invocam e que o buscam com sinceridade. E aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. E essa noite também é uma noite em que o Espírito Santo está dizendo para cada um de nós, em Deus, em Cristo, nós podemos ter as nossas esperanças, as nossas forças renovadas para continuarmos perseverando neste Evangelho que nós abraçamos. 8h59, Pastor Nelson. Hora de terminar a mensagem. Senão vai acontecer aquilo que o Senhor falou, não vão ter saudade não. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que o Senhor nos encoraje nessa noite com a sua palavra. Que os desafios geracionais que nós temos possam ser enfrentados com coragem, sabendo que Deus conduzirá a história até o fim, até a volta de Jesus Cristo. E aquilo que Ele prometeu de geração a geração será preservado na eternidade, onde todos nós, eu espero, desfrutaremos um dia para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Vamos orar. Senhor,
A nossa alma anela pela Tua presença. Pedimos, Deus, que o Senhor nos pastoreie, que o Senhor nos console, que o Senhor nos anime, e que todo tipo de saudade que estiver no nosso coração e nas nossas memórias, isso possa ser revestido nesta noite de esperança, e que o Senhor renove nossas forças, a nossa fé, e saber que o Senhor vai concretizar a Tua vontade até o dia de Cristo Jesus. Obrigado por todos que têm essa experiência de caminhada, de cabelinhos brancos ou alguns cabelos que já não estão mais em nossas cabeças. Que a experiência, a maturidade que conseguimos também caminhar possa ser compartilhado com os nossos filhos, com os filhos dos nossos filhos, mas principalmente a Tua palavra, a lei do Senhor, que restaura a alma, seja para nós alicerce de continuarmos como Teus filhos e como Teus discípulos, testemunhando nesta geração, que ainda é uma geração perversa e corrupta, mas aonde há um tempo ainda de salvação, para todos aqueles que invocam o Senhor com sinceridade. Que essa noite também seja uma noite de entrega e de consagração, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.